Albino aqui. Muito obrigado. Acompanhou essas ocorrências a Sim, partir de fora? sempre. Estamos sempre ligados. Inclusive, mesmo naquele dia, a partir da Suíça, eu falei com duas pessoas ligadas à UNITA por videochamada e que me reportaram, não me reportaram, porque eu consegui ver os excessos da polícia. Né? A polícia excedeu-se. Entretanto, também entendo aqui, relativamente a este caso, que houve da parte da UNITA falta de capacidade de gestão. Essencialmente da Presidente da Bancada Parlamentar, que é a Navita Angola, e do Secretário-Geral da UNITA, que é o Liberty Chiaca. E aqui um dos textos muito interessantes escritos no país, que está nas redes sociais, é do Rui Candovo, que fala do Liberty Chiaca e fala do Pombolo, que ambos cresceram, um na Jota, o outro na UNITA, na juventude, e saberiam efetivamente saber gerir esses momentos. É preciso saber gerir esses momentos. Aí nós temos que ter muita cautela sobre essas matérias, Assembleia, porque nos aproximamos a 2027 e aqueles que são líderes partidários e ou ligados à organização partidária, política ou partidária do MPLA ou da UNITA, estão sempre mais protegidos porque têm seguranças. Aí estou de acordo com alguma abordagem feita pelo Mário Aragão, que é necessário, na senda também daquilo que diz naturalmente o arcebispo Dom José Manuel Imbamba, que é as pessoas militantes de partidos políticos, porque são dirigidas pelos seus líderes, têm que ter a capacidade de perceber cada momento e agir em conformidade. O meu entendimento é que o governo da província não devia ter chegado ao ponto em que chegou. Não devia ter permitido, por exemplo, que a polícia agisse como agiu. A polícia agiu mal. A polícia excedeu-se, estou de acordo com o Dr. Cabaça. A polícia excedeu-se. Usou gás lacrimogêneo, fechou as portas e usou balas reais. A polícia fez isso. A menos que houvesse uma outra intenção, que como diz muita gente da UNITA, das fontes que eu tenho da UNITA, a dizerem que queria-se linchar o Adalberto Costa Júnior Luís. A menos que isso seja verdade. Que se queria linchar mesmo o Adalberto Costa Júnior. É o que dizem algumas fontes, não é? E então, percebido desta maneira, é grave. Mas é aqui onde nós temos que dizer, Assembleia, que nós temos um problema que é muito mais do que uma abordagem simples. Se os nossos internautas se lembram, quando o Luís Nunes esteve em Benguela, o Luís Nunes tinha saído, enquanto governador, saíram os dois vices, quem interinou a província foi o Ari, o comandante da polícia. O comandante Ari interinou, penso, durante um dia ou 2 dias. 3 dias. 3 dias. Muito obrigado, colega. Interinou a província. Já aconteceu também da província do Amba. Pois, Vossa Assembleia, este é um problema gravíssimo. Por quê? Porque quando o comandante de uma província, na saída dos 3, o principal e os 2 vices, o comandante da província interina a província, está a se politizar a polícia. O nosso problema é na politização da polícia. E o comandante provincial da polícia é ao mesmo tempo o representante do ministro do Interior na província, que responde ao Presidente da República, do seu partido político. Está como delegado do... O problema é da lei. Desculpa, sim, não, faz favor. Eu digo, o problema é da lei. O MPLA amarrou o país, doutor. O problema é da lei. Duvida. O problema é da lei. MPLA amarrou o país, está completamente amarrado. O problema é da lei. Não haja dúvida sobre essa matéria. Não vale a pena falarmos sobre isso. O problema é da lei. A lei da Polícia Nacional tem que ser mudada. Para quê? Para que a polícia se torne independente. A nossa polícia não consegue ser independente. Acha que não é republicana? Não, mas não é. Não chegou a uma este polícia nível? Assim, não chega, Assembleia. Uma polícia assim não chega a este nível. Mas este deriva de um facto sobre o qual nós não temos feito análise. É muito interessante e é rápido vou falar sobre isso. A Polícia Nacional de Angola, que tem 45 anos, foi fundada pelo MPLA, no tempo do MPLA. E, portanto, mas isso é rápido. Contexto. Mas isso é rápido. Se você for ver, o comandante da polícia come na casa do governador da província. Alguma vez o comandante da província, de alguma província, foi almoçar na casa de um representante da UNITA numa das províncias? Ou se esses laços de ligação entre a Polícia Nacional e o governo que é do MPLA faz com que a polícia não consiga, a expressão é essa, a polícia não consiga ser republicana porque não está desamarrada do partido. Não. Agora deixa eu falar. Colega, eu venho de longe. Fiquei muito tempo sem falar. Estou já. Fiquei muito tempo sem falar. Está fluir. E então aí tu não tens capacidade. O pensamento está fluindo. Já está fluir. Tu não tens capacidade. E eu tenho muitos amigos polícia, como o Sacebel também deve ter muitos colegas polícia. Colegas não, amigos polícias. Tu vês uma coisa muito interessante. É que seja o comandante provincial da polícia, seja o comandante municipal da polícia, recebe ordens da autoridade de poder do governo provincial e do administrador municipal. Quando o Hélio foi administrador do Quilamba, meu amigo, o Hélio,
muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes, estava com colegas polícias que eram comandantes das esquadras. Tu percebes uma coisa muito interessante. Tu estás diante de um administrador que, para todos os efeitos, estás diante de um comandante da polícia municipal que, para todos os efeitos, é subordinado do administrador municipal. Tu não tens como. Não, Tu mas não tens- trabalham em função da articulação. Não, é apenas. banalização Sembele, mas da isto- figura da mas polícia. cuidado, é banalização não, sei, da sei. figura Pois da é. Não há articulação de trabalho. Não há articulação, passa por não aí. é articulação de trabalho, não. Não é articulação de trabalho. E aí, Aliás, temos um executivo, que estamos a falar, por exemplo, de um administrador ou de um governador. É aí e onde temos nós- um indivíduo mais Mas o operativo. problema, Sim, doutor faz favor, me Paquete, ajuda. desculpa, Sim, o colega, problema faz favor, sim. começa na É aí, Constituição. o problema é Começa na aí. Esse é o problema. Constituição. Esse é o problema problema. do país está na Constituição. podemos discutir muito, mas esse é o problema. Claro, pode vir presidente Adalberto, presidente Cabaça, Aragão, qualquer que for o presidente de Angola, Sim, sim. com essa Constituição não vai dar certo. Porque, repare, o presidente é chefe de Estado, é comandante em chefe, é titular do Poder Executivo e é o presidente do partido que governa. Mas em outras realidades é assim que funciona. Não. Não funciona assim. Não funciona assim. Repare, o presidente da República nomeia todos. Com exceção dessa perspectiva de ser também presidente de uma formação política, mas é também, em muitas Não, presidente, realidades, repara. é presidente da República, comandante em chefe. Assembleia, mas é raro. Deixa-me só, colegas, Sim, sim. vamos buscar aqui o exemplo rápido de Portugal. Vamos buscar o exemplo muito rápido de O presidente de Portugal Mas também é o muito- comandante em chefe. Vamos buscar muito rápido o exemplo de Portugal. Sim, Isso mas é depois tem o rapidíssimo. ministro da Isso é Administração rapidíssimo. Interna, Isso é que rapidíssimo. funciona ali como um tampão em que os problemas não chegam ao tem- Da presidente. Exato. Administração Aqui- interna temos aqui o ministro do Interior. Assembleia, se tu Não, tiveres, não é mesmo. quando António Costa foi ministro, Uhum. a polícia foi investigar o gabinete do ministro. Assembleia, exemplo muito claro. A polícia foi investigar o gabinete do ministro. E um dos funcionários do ministro tinha 70 Sim, mil mas em euros. Portugal, Estão carinho, mas permita espera. só. Mas Há isso é uma rápido. polícia que Isso é está rápido. fora, portanto, da É a administração polícia- interna. é a polícia judiciária. é a polícia judiciária. Que para nós provavelmente Tu aqui poderíamos devias talvez ter- comparar com os tu- serviços de investigação Tu civil. podias ter o SIC. Tu podias ter E o aliás, é um SIC aqui debate na nossa dessa realidade. O Sei que SIC. também é político. Podias ter o SINS, mas está tudo ligado à política. Não tens como. Então, nós podemos fazer todo o debate possível e imaginário. Nós temos que desamarrar a polícia do partido. Isso não é um problema do MPLA. Ou seja, o problema foi criado pelo MPLA. E isso interessa muito o MPLA manter o estatuto conforme a coisa está. Por isso é que depois se diz a ordem da autoridade e a autoridade da ordem ou a autoridade do poder são duas coisas diferentes. Porque a polícia justifica, e quando nós fomos convidados, antes de viajar, fomos convidados pelo comandante policial, que diz o seguinte, Comandante nacional, geral, que diz o seguinte: olha, nós temos que obedecer à ordem da autoridade, de quem foi investido em autoridade. Quem foi investido em autoridade através das eleições é o Presidente da República, que manda tudo, que depois elege os governadores. Mas depois, quem é governador, ou seja, quem é comandante provincial, se submete às ordens do governador. Por isso, quando o governador diz, não passe naquela rua porque eu não quero, ou como aconteceu em Bengala, com o Luís Castro, o governador foi matabichar com os opiniões e fechou a rua, a polícia tem que obedecer, porque é assim que está do ponto de vista legal. Este é o problema. Agora eu entendo, para terminar, porque estou a falar muito, como é que se percebe que nós temos mais cidadãos ou temos mais militantes do que cidadãos? E eu venho de uma outra realidade agora de férias, mas que já conheço, mas as pessoas também no nosso país, é preciso dizer essa assembleia, têm pouca noção do que é a cidadania. Nós temos muito pouca noção do que é a cidadania. O cidadão é uma pessoa livre, que sabe que não depende de um partido político, nem é escravo de ninguém, muito menos é súbdito. Não há, na nossa realidade, há muito pouca consciência disto. E então o bispo tem razão quando diz nós formamos mais militantes do que cidadãos, mas também os próprios partidos políticos estão interessados nisto. Tanto a UNITA como o MPLA e outros partidos estão muito interessados em terem militantes e poucos cidadãos. Por isso vamos falar um bocadinho sobre um outro tema. Por isso é que muitas vezes dá-se cabo da cidadania, que é livre. E então, mas termino com isso, acho que a polícia excedeu-se no IGE, temos que fazer um grande debate, mas deriva da consciência de cada um dos angolanos dizer, independentemente do meu partido, o Angola está em primeiro lugar, depois é que vem o meu partido político. E ainda Tem que ser essa na consciência, tem que ser na essa debate. sequência mesmo dessa questão da É verídico e eu convido a UNITA para desmentir-nos publicamente também, se assim for, se não for verdade. Houve 2 encontros, onde o primeiro encontro, o senhor governador da província do IGE, o engenheiro Carvalho, recebeu a delegação e o engenheiro Adalberto Costa Júnior. No entanto, o segundo encontro, que foi dirigido pelo vice-governador, pelo setor político e social, onde deveria estar presente o secretário-geral e deputado da UNITA, o camarada Liberty Chiaca. O camarada Liberty Chiaca
não compareceu no encontro, mandando-se representar. Este representante, mandado pelo camarada Alberto Chiaca, não tinha poder de decisão. Enquanto decorria a reunião no governo provincial do IGE, a UNITA estava do outro lado a organizar, a montar o palco de frente a um órgão de soberania, que é um tribunal. Portanto, nós temos que, quando digo nós, digo o país e aqui os partidos políticos, devem respeitar as instituições. E se a Assembleia viu o meu ponto prévio, foi de em conta aquilo que foi, não digo lapso ou falta de conhecimento, da presidente do grupo parlamentar da UNITA, camarada Navita Angola. Quando a camarada Navita Angola, em sede parlamentar, num alto pódio da Assembleia Nacional, desconhece o que é órgãos superiores, eu penso que a UNITA não está preparada para ser governo. Agora, do outro lado, eu também digo, já disse aqui o domingo passado, que a Polícia Nacional esteve mal a exceder o uso de meios que lhe é de direito. Eu penso que, de um lado, a UNITA estava errada, do outro lado, a polícia deveria vir com pedagogia. Porque estamos a falar de cidadãos, estamos a falar que a Polícia Nacional, embora ser uma polícia de Estado, deve garantir e segurar todo o povo. E aqui não é povo da UNITA, não é povo do MPLA, estamos a falar do povo angolano. Portanto, a UNITA, quando faz as suas manifestações políticas, e do domingo passado, e acabamos estamos aqui a discutir, porque é que ocorre esses factos quando é a UNITA a fazer os seus atos políticos? Há outros partidos políticos que fazem os seus atos, não acontece isso, não acontece com o MPLA, não acontece com a FNLA, não acontece com o PRS. Portanto, a UNITA gosta de fazer factos políticos. Mas os factos políticos que a UNITA gosta de fazer, infelizmente, quem sofre é o povo. Portanto, eu tenho dito que o povo tem que estar mesmo atento. Por que que o povo tem que estar atento? O Assembleia, enquanto bom jornalista, refinado e acabado, sabe que não viu nenhum deputado da UNITA ferido. Por quê? Porque este deputado tem um escolta. Este deputado tem um motorista. O pacato cidadão que lá esteve não tem escolta, não tem motorista. Portanto, isso para dizer o quê? Para dizer que a UNITA deve e pode fazer seus atos políticos em qualquer parte que entenda, desde que não fera com os princípios legais. Muito bem. E os princípios legais devem mesmo ser salvaguardados. Eu entendo que o governo provincial do IGE e a Polícia Nacional teve mal, mas eu compreendo a posição na altura, mas nós pedimos que a UNITA deve ser um partido grande e deve aprender com os grandes, como o MPLA. Doutor Carlos Cabaça, a UNITA alega que sempre realizou atividades aí bem próximas ao seu secretariado provincial e que o tribunal apareceu depois. Pronto, primeiro é preciso desconstruir aqui essa narrativa do Dr. Aragão. Aqui o problema não é a UNITA, o problema é os atos praticados pela polícia. Aqui não está em causa a UNITA. Eu não sou advogado da UNITA e não me pagam para isso, mas sou cidadão. Repara, Assembleia, o tribunal surgiu posterior à sede do Partido UNITA. É um bocado que nós temos estado a discutir, que quando um país, hotéis, transformam-se depois em tribunais, dá nisso. Porque aí aquilo era hotel, né? Foi feito para ser hotel, onde as pessoas dormiam, e agora é tribunal. A sala onde era quarto, agora é sala de audiência. Ou seja, o tribunal surgiu a posterior. E na sede da UNITA, claro, que se vai fazer atividade todo sempre, porque é lá a sede. Aqui, das duas, uma. Ou a UNITA vai ter de alterar a sua sede, porque é verdade que está de frente a um órgão de soberania e não se deve praticar qualquer ato de manifestação Próximo aos órgãos de soberania. Aos órgãos de soberania. Mas também entendo que nós devemos discutir a pertinência das ações político-partidárias. Repare, final de semana não há qualquer interrupção ou qualquer
não se cria qualquer situação menos boa ao órgão de soberania, porque não tem ninguém a trabalhar, porque a ideia do legislador é não criar, não perturbar o normal funcionamento dos órgãos de soberania. E final de semana, os órgãos de soberania não estão a trabalhar. Essa é uma discussão. A outra discussão tem que ver com o facto da nossa polícia tanto agir dentro do princípio da proporcionalidade. Mais do que isso, não faz sentido os argumentos da polícia na medida em que a polícia tanto arremessou gás lacrimogéneo no interior da sede do Partido Unido e fecham as portas com pessoas lá dentro. Independentemente de ser órgão de soberania ou não, mas a polícia devia ter alguma equidade na forma de tratamento aos cidadãos, porque aqueles também são cidadãos nacionais. Houve exagero por parte da Polícia Nacional, e já o dissemos. Por outro lado, também concordo sim com Dom Imbamba, né? Quando dizia... Há muito investimento no há muito, militante. claro, e está aqui um exemplo, né? Um investimento no militante e não no cidadão. O doutor Paquice trouxe chocolate para ele, para fazer referência a como é que os outros evoluíram. E ele está a comparar o chocolate de 1800 e não sei quanto, 19 com o garoto. O bombom, tá bem? Essa é a comparação dele. O país já avançou porque tem garoto. Mas pode mudar o nome. Posso, tranquilo. Posso. Meu amigo Carlos Alberto Miguel Cabafa. O que é o garoto? Garoto é um coisa de um pacotinho. Aí tinha garoto aí no garoto. Você vai comparar isso com o garoto? Ô Sassa, este programa... Não, permite-me só. Não vamos à discussão dos garotos este programa... e chocolates também. Este programa é muito sério. É muito sério. E os cortes são perigosos. Não, tu também és perigoso, não é só os cortes. Tu também és perigoso. Minuto. Está a comparar esse chocolate de 1819, nem estavas no plano para estar no mundo. Mas deu-me um minuto. Está aqui o chocolate até hoje. Deu-me um minuto. E no teu país estás a defender a governação do garoto. Está a comparar garoto com Seja isso. democrático. Seja democrático. Sim, tem razão. A ideia que nós queremos passar da Angola quando vamos a uma Europa e compramos um chocolate é de que a África não tem nada, de que Angola não tem nada. Não é isso. De facto, o que confunde o meu amigo Paquice provavelmente é o saco. É o saco do garoto. É o saco. Angola... Isso é chocolate. Angola, chocolate. Sim, c'est la même chose. C'est la même chose. Angola produz Sassembelo. E eu convido os meus amigos. Vamos a Zé, aqui, Colibem, aqui. Vamos a Zé. Vamos ver chocolates, vamos ver bombons, vamos ver a montagem de tratores, aqui em Angola também. Bom, e eu convido, e a discussão não é esta. Está em torno do garoto, e eu convido, vou já dar a palavra, vou já dar a palavra. E eu convido os colegas de que quando vão à Europa, levem o bom nome da Angola. É isso que deve estar em discussão. O bom nome de Angola. Os problemas de Angola, vamos discutir aqui internamente. Doutor Carlos Cabasso, para terminar. Continuando, até mesmo esse fato que meteste, não sei se vais cantar ou quê. Isso tudo vem de fora, vem da China, vem de fora. Aqui não estamos a fazer quase nada. Então, o doutor Paquice trouxe o chocolate, verdade, trouxe o chocolate. Mas não vou lhe cortar. Trouxe o chocolate para ilustrar como é que os outros vivem lá fora. Esse chocolate que o doutor Paquice trouxe, as crianças lá todos os dias têm chocolate, tem leite, iogurte, aqui não. Aqui ele está a comparar esse chocolate de 1819 com um garoto. Está a ver como é que nós estamos? Voltando ao nosso tema, tem razão o Dom Imbamba quando dizia que nós país estamos preocupados a formar militantes do que cidadão. Repara, qualquer que for o cidadão hoje, que quer se ingrar na vida, como se diz, tem de estar acoplado ao partido MPLA. E não aliás, é verdade. Não, não é verdade. Aliás, Não é verdade. Não, mas está aí mal. Está aí mal. Está em todo minuto, eu respeito, mas está aí mal. Não é verdade que para se ingrar em Angola deve ser militante do MPLA. Eu sou militante do MPLA e não se engrei em Angola. Posso justificar? Eu sou militante do MPLA e não se engrei em Angola. Se você nunca saiu de Angola, se engraste onde? Se engraste aqui, se engraste onde? Eu não tenho dinheiro. Está bem, mas se ingrar não é ter dinheiro. Você vive mais ou tem uma vida razoável. Claro, fruto do meu trabalho. Não vamos falar aqui da tua vida porque é um assunto privado. Fruto do meu trabalho. Uma vida razoável. Fruto do meu trabalho privado. Meu amigo sabe disso.
esta por favor. ideia de que para se ingrar em Angola deve estar acoplado o MPLA não é Já posso verdade. falar? Posso Ok, falar? por Mas favor. fale com verdade. Posso falar? Com verdade. Sim. Continuando a mentir que os factos estão lá são verdadeiros. O Presidente da República, num dos seus momentos, enquanto Presidente do MPLA, disse que quem não é militante do MPLA, o máximo que pode atingir é o cargo de diretor de escola. Disse o Presidente da República, qualquer coisa menos coisa. Quer significar que só tem valor aqueles que são militantes do MPLA. E é por isso que o país não avança. Então, Dom Imbamba, mais uma vez, tem razão. Se não nos preocuparmos em formar cidadão, e aqui posso fazer um aditamento naquilo que disse o Dom Imbamba, se nós não temos identidade e muito menos patriotismo, quando falta esses dois segmentos ao cidadão, não temos país desenvolvido. Nós temos de ser patriotas acima de qualquer partido político. E, não, sobretudo, os que estão na política, como o doutor Aragão, eles não defendem o país, eles defendem o partido. Assim não vamos chegar lá. E é por isso, o que ocorreu no IS, as pessoas estão a olhar para os partidos políticos, não estão a olhar para o cidadão que foi maltratado, estão a olhar pelo partido UNITA, os atos praticados pela UNITA. Quer dizer que o cidadão não tem valor algum, Sassambel. É preciso que nós percebamos que os homens passam e as instituições ficam. Ninguém aqui vai ficar eternamente. É preciso alguma sensibilidade humana. Aqueles cidadãos que foram na atividade da UNITA fazem parte da grande maioria dos angolanos que andam descontentes com a governação. E uma forma de manifestar o seu descontentamento foi dar aquele suporte ao Partido UNITA. Por outro lado, qual é a lógica que os militantes da JMPLA tenham ou tiveram na altura de colocar carrinhas com música de frente ou adjacente à zona onde estava o pessoal da Jura? Tudo isso é para criar conflitos. E nós, enquanto jovens, já não podemos nem devemos pensar nesse sentido. Mais do que isso, e para terminar, quando o MPLA organiza uma atividade, o MPLA fecha as ruas, 2, 3 horas, ruas fechadas. As pessoas têm que procurar alternativas para conseguirem fazer compras e, sobretudo, no final de semana. Sábado, hora que as nossas irmãs, mães, esposas querem fazer compra, o MPLA está na rua a realizar atividade. E nunca vimos sequer uma atividade do MPLA a polícia aparecer a reprimir. Isto é que não está certo, ou seja, são mais cidadãos os militantes do MPLA e menos cidadãos os militantes da UNITA. Assim não se faz país. Mas sabe por que eu nunca Assim vi? não se faz país. Cabaça. Não, permita-me Está só. toda hora a me também é o cortar. servir para isso. Está toda hora a me cortar. Por Não, favor. vai, fala. Já. Não, termine. Não, vamos sou passar. democrático. Por favor, já terminou o doutor Carlos Cabaça. Sabe por que o Cabaça nunca vai ver a polícia reprimir militantes do MPLA? Porque a direção do nosso partido orienta o respeito ao primado da lei. É isso que a UNITA deve fazer. Tu viste, assim, bem enquanto bom jornalista, tu ouviste uma presidente da bancada parlamentar a desconhecer o órgão de soberania. Ouviu ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? O senhor ouviu ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? Soube que já conheceu o erro, portanto... Permita-me só. Atividades políticas não é de todo mal. O todo mal é desrespeitar a lei. Também O MPLA isso não faz. O MPLA, quando sai às ruas, de facto fechamos as ruas, não por 24 horas. Aliás, nós comunicamos aos órgãos de direito, se for a nível provincial, comunicamos Mas vai o governo provincial. Comunicamos o governo provincial. Deixa-me só terminar. Não vai, peço desculpa, já passou um minuto, eu estou no meu momento. Já terminou? Isso não é comigo, não terminei. Os órgãos do partido MPLA comunicam ao governo. Quem é o governo? O governo é o próprio MPLA. Quer dizer, é o MPLA comunicar ao MPLA. Deixa só terminar para perceber. Deixa só terminar para perceber. Esta ideia e esse problema que nós temos favor, de querer juntar as coisas. Respeito, deixa terminar. Deixa só terminar. Não podemos juntar as coisas. Uma coisa é a direção do partido, a outra coisa é o governo provincial posso falar, por de favor? Luanda. Posso falar? Pode falar. Posso falar? Só nos juntas as matérias. Né? São coisas totalmente diferentes. Tá bem, eu espero que respeite só o meu momento para que possamos ter um debate com alguma urbanidade.
Quem é o primeiro secretário do MPLA em Luanda? É o governador da província de Luanda, certo? Se o primeiro secretário tem alguma atividade política ou partidária, vai escrever para quem? Para o governador. Ou seja, Luiz Nunes, de manhã é governador, de tarde é secretário do MPLA. É o Luiz Nunes a escrever para o Luiz Nunes para autorizar uma manifestação. Há alguma seriedade nisso? Há alguma razoabilidade? Não. Por isso é que nós estamos a dizer que, enquanto não desconstruímos essa confusão que existe entre a cidadania e a política, nós não teremos país desenvolvido. Por isso é que as manifestações do MPLA ocorrem, os atos políticos, tranquilamente. Nunca nenhum militante do MPLA extravasou, nunca nenhum militante do MPLA fez nada de errado. Somos ordeiros. E a polícia está aí. São Há ordeiros de tal... urbanidade. São ordeiros... urbanidade. São Bem, se ordeiros... doutor, vamos se também me permitir. permitem, Vou já A urbanidade, terminar em por favor. 30 A segundos. urbanidade. Vou terminar essa Um semana. minuto, Permita-me doutor Mário. Sim, sim. terminar em 30 segundos. São tão ordeiros que começou-se a combater a corrupção em 2017 para os ordeiros, né? Era só essa nota. Eu,